O Gazeta Entrevista é também um oferecimento especial do Guaraná Antártica, distribuído em todo o Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev. Guaraná Antártica, o sabor do Brasil. Meu convidado é o deputado estadual Moisés Diniz, líder do governo na Assembleia Legislativa. Os deputados têm aí sofrido muitas pressões de vários servidores que buscam o apoio daquela casa para seus pleitos. Olha, ontem foi um movimento muito forte, realizado pelos servidores do Judiciário, inclusive com uma passeata, levando um caixão, todos vestidos de preto, cobrando do Executivo o aumento do repasse para o Poder Judiciário, porque, segundo eles, o repasse para o Judiciário está muito pequeno para que se possa dar o reajuste salarial que eles tanto precisam e têm cobrado do próprio Poder. Os deputados ouviram as reclamações dos servidores e têm ouvido, inclusive, outros segmentos, porque muitas categorias, quase todas, diga-se, não aceitaram a proposta dos 15% parcelados em 3 vezes. 5% agora, 5% para dezembro e mais 5% em 2012. Os servidores estão, inclusive, realizando aí algumas assembleias para deliberar sobre essa questão. Deputado, é um momento de muita expectativa, deputado, um momento de muita negociação, e a Assembleia tem um papel muito importante nisso. Boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo bem. Papel importante e um papel de apaziguar os ânimos, deputado. Eu achei aquela passeata dos servidores do Judiciário muito forte, muito contundente. Há de se entender os motivos dos servidores, obviamente, que clamam por um reajuste salarial. Claro que cada categoria tem suas demandas, suas necessidades e sofre na pele a perda do poder aquisitivo, do seu salário. Mas eu gostaria de saber, deputado, como é que está essa questão específica com relação ao Judiciário? O repasse é de 139 milhões de reais que está previsto na LDO. O Judiciário disse que desse dinheiro, 127 milhões é só para custear a folha de pagamento, sobra 12 milhões, 1 milhão por mês para investimentos. É muito pouco, dizem os magistrados. Enfim, como é que o senhor avalia essa discussão e a participação efetiva do Judiciário na elaboração da LDO? Primeiro dizer que nós respeitamos a manifestação sindical dos trabalhadores do Judiciário. Agora, a forma que eles chegaram na Assembleia, para mim, não foi condizente com o nível de diálogo que nós estabelecemos no Acre, e acho que o caixão não cabe no Acre que nós vivemos. Cabe naquele tempo que coronel da PM entrava armado em gabinete de desembargador, ameaçava e fazia desembargador mudar a sentença. Eu acho que naquele tempo cabe esse tipo de coisa. Hoje cabe diálogo, pressão, manifestação, convencimento. Mas não era maneira de pressionar também? É porque a gente queria saber para quem era o caixão. Eu acho que a justiça acreana ela evoluiu muito. Nós temos desembargadores, juízes altamente qualificados, né? Honestos, nós temos dedicados, portanto, eu não sei para que cabe. Tem problemas financeiros? Tem, e nós estamos abertos para o diálogo. Agora, eu acho que não cabe um caixão naquela manifestação. Agora, o senhor concorda que é necessário que o próprio Judiciário participe efetivamente da elaboração da LDO? Na verdade, o diálogo sobre a elaboração da LDO se tornou para a sociedade um grande factoide. As pessoas estão pensando uma coisa que não existe. LDO, literalmente, é a vértebra do orçamento do Estado. Ou seja, a LDO vai para a Assembleia e diz quanto % do orçamento vai para o Tribunal de Justiça, para a Assembleia Legislativa, para o Ministério Público, para o TCE e para a Assembleia Legislativa. Para que o telespectador entenda, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é levada ao conhecimento legislativo, do Judiciário e demais poderes pelo próprio governo, é um documento que deve ser elaborado por todos, porque todos participam da divisão do bolo. O que nós temos ouvido, deputado, é que o Judiciário não tem participado efetivamente e cobra uma participação maior para que o seu percentual, inclusive, seja elevado. É isso mesmo? Os técnicos do Poder Judiciário, eles estão tratando no governo desde janeiro, portanto, está aberta essa relação desde janeiro dos técnicos do TJ com o Poder Executivo. O que se define mesmo, no caso do Executivo, que manda as linhas mestras do que se vai gastar em saúde, em educação, em segurança, em estrada, etc.
Mas no caso dos demais poderes do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o que se define é apenas o percentual, porque cada poder é que vai definir aonde vai gastar. O Tribunal de Justiça vai decidir se vai dar aumento maior para juiz ou para funcionário ou para desembargador, ou se vai construir um novo fórum ou comprar um carro lá para Jordão. Quem vai decidir isso é o tribunal, porque eles têm autonomia financeira. Portanto, a LDO apenas define o percentual. Perfeito. Cabe então essa discussão sobre percentual. Cabe então também essa discussão sobre a efetiva participação do Judiciário na elaboração da LDO no que se refere ao seu repasse? O que existe é desconfiança. Na minha cabeça eu só vejo isso. Ou seja, a definição do percentual é em cima de valores do FPE, do ICMS, das outras receitas líquidas, descontados, deduzidos, vamos usar o termo popular, descontados, o investimento no Fundeb, no caso do Acre, diferente do resto do Brasil, não é 25%, é 30%, porque aqui nós aprovamos 5% a mais para a educação, então isso está fora do repasse, os 12% da saúde. Então pode haver desconfiança de algum poder de que o Executivo estaria mascarando essas receitas. Então, os técnicos participam para ter essas informações, e a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Orçamento e Finanças, vai abrir para os técnicos do TJ, para os técnicos do Executivo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, para que eles possam ter acesso aos números. Agora aqui eu vou dar um exemplo. Eu ouvi textualmente, eu e mais 20 e poucos deputados, pessoas afirmando, pessoas importantes afirmando, e vi na televisão afirmando pessoas que me deixou extremamente preocupado, dizendo que o governador Tião Viana estava reduzindo o orçamento, retirando tantos milhões que era para ir para o TJ. Isso para mim é grave. Não houve redução, portanto, do repasse do TJ. Isso para mim é grave. Vou dar um exemplo aqui. Sim. 2010, o orçado para o Tribunal de Justiça foi 124 milhões. Mas quando chegou no final de 2010, o Tribunal de Justiça recebeu 140 milhões. Que ao longo do ano houve... A receita vai crescendo, né? Vou dar um exemplo. Para 2011, o orçado para o Tribunal de Justiça é 139 milhões. Porque o repasse é mês a mês, é bom que se diga. Mês a mês, 109 milhões para o TJ. Mas 139 milhões. Milhões para o TJ, orçado para 2011. Mas ele pode ser executado e chegar a 160 milhões. Porque a economia pode crescer. A LDO para 2012, nós só podemos informar agora que é 8%. Mas nós não podemos dizer se isso significa... 8% é o valor que será repassado para o Judiciário. Dessas receitas, 8%. Nós não podemos dizer se vai ser, agora, afirmar que vai ser, por exemplo, 150 milhões. Pode ser 200 milhões. Por quê? Porque a receita pode crescer. E só vamos ter essa informação a partir de junho de 2012, quando o Tesouro Federal ele faz, então, a primeira previsão de repasse, que a gente tem como base o FPE. Portanto, não há nenhuma subtração de recursos. E se eu pegar aqui a ordem desde 99, nunca o orçado foi maior do que o executado. Sempre o orçado é bem menor. Por exemplo, se você pegar 99, o orçado foi para a Assembleia Legislativa 19 e nós recebemos 25. Para o Tribunal de Justiça, o orçado foi 19, recebeu 25. Se você pegar Engraçado, o mesmo valor. O mesmo valor. Agora, o Judiciário tem muito mais funcionários, né? A gente percebe que os valores, tanto do Judiciário quanto do Legislativo, do repasse, são muito semelhantes. Mas o Judiciário, por ter 1.000 servidores a mais do que a Assembleia, não era para receber um pouco mais? Exatamente. Isso acontecia até 2002. Em 2002, o governador Jorge Viana pegou os 5% da Assembleia Legislativa e aumentou para 5,3%. Aumentou menos de 0,5%. E pegou os 5% do Tribunal de Justiça e aumentou para 8%. Um aumento de 60%. Portanto, desde 2002 até hoje, e está mantido para o ano que vem, 2012, o orçamento desde 2002 é o seguinte. Assembleia Legislativa 5,3%, desde 2002,
Tribunal de Contas 1,9%, Tribunal de Justiça 8% e Ministério Público 2,5%. Isso desde 2002. Esse debate pode ser feito para 2013 com convergência envolvendo a sociedade e os poderes para se rediscutir aumento ou não de percentuais. Mas não dessa forma, judicializando, entrando na justiça, entrando no STF. Inclusive o doutor Longini entrou com uma ação argumentando querer participar da construção da LDO e perdeu, inclusive, no STF. Por isso que eu acho que agora a luta não é jurídica, é política. É do convencimento, é do diálogo, e a Assembleia Legislativa está aberta, o governo está aberto. O senhor que é um homem da política, é o líder do governo, o senhor não acha que essa situação toda, todo esse clima de beligerância criado entre os dois poderes, não é uma verdadeira queda de braço entre os poderes, não só por questão de repasse orçamentário, mas também porque desde o início do ano a gente vê algumas questões que mostram que há um desgaste nessa relação, deputado, porque, veja bem, eu me lembro que o governador, no início do ano, disse: nós vamos entregar aquele prédio que é o anexo do Tribunal de Justiça para a Câmara. Aí o desembargador Adair Longini disse: negativo, não me perguntaram se eu quero entregar, não vou entregar não. Aí o governador depois disse: não, mas vocês têm um prédio novo, mas nós vamos precisar de outro prédio. E não entregaram para a Câmara está sem prédio, enfim. Não há um clima de desgaste nessa relação entre o Executivo e o Judiciário, deputado? Eu acho que nós avançamos muito. Eu pegar o exemplo de 1998, em que o Judiciário e a Assembleia Legislativa tinham apenas 4% do orçamento. Para você ter uma ideia, Alan, sabe quanto é que era o repasse para o Ministério Público até a Frente Popular do meu governo? 0,2%. Assim que o Jorge Ana assumiu, passou para 2,3%. Pois é. Então, o que eu quero dizer é que há uma evolução de relação política, de valorização dos poderes. O que eu posso dizer é que ainda está distante do ideal. Nós ainda não temos um juiz em Jordão. É o juiz de Taracá que cobre Jordão. E aí onde o Judiciário reclama que quer mais recurso para poder investir na qualificação do seu serviço no interior, por exemplo. Mas aí, se você retirar mais 1 ou 2%, você pode estar tirando de um hospital lá de Feijó, você pode estar tirando de um ramal de Cruzeiro do Sul. E então, é sobre isso que eu vou dar uma paradinha. Eu tenho uma sugestão para que se encontre uma saída fora desse confronto. Uma saída política. Eu vou dar uma paradinha e volto, porque o tema é quente, a gente vai voltar nesse debate logo após o intervalo com o líder do governo na Assembleia, deputado Moisés Diniz, do PCdoB. Até já.